Vivemos tempos desafiadores em nossa nação, onde a democracia brasileira está sendo abalada por um cenário de perseguições políticas. Estamos diante de um governo que, ao invés de promover o bem comum, busca deturpar e destruir famílias, suas crenças e, especialmente, suas crianças. Milhares de patriotas foram presos sem evidências concretas, vítimas de uma narrativa que os julga em lotes como se fossem meros animais. Generais, coronéis, políticos e jornalistas estão sendo humilhados e perseguidos em uma caça incessante por ter ligação com o ex-presidente Bolsonaro. Uma juíza, por questionar as irregularidades de uma Suprema Corte corrompida, foi forçada a se aposentar prematuramente e buscar exílio em outro país. O curioso é que todos esses perseguidos por Lula e Alexandre de Moraes e a Globo Lixo são cidadãos de direita, pais e mães de família, trabalhadores que veem suas vidas desmoronarem injustamente. Enquanto isso, chefões do crime organizado, estupradores, pedófilos e toda a escória de criminosos são soltos e saem do presídio pela porta da frente. A esquerda sempre beneficiando-se de uma Globo Lixo que propaga mentiras como se fossem verdades. A inversão de valores chega ao ponto de transformar demônios em santos e santos em demônios. Até mesmo a suposta tentativa de golpe de Bolsonaro em 8 de janeiro, que já foi desmascarado, e mesmo assim, a mídia repete na tentativa de tornar verdade para justificar e ocultar a crueldade do desgoverno Lula. Fica a minha pergunta para todos vocês, que estão vendo esse vídeo. Já estamos vivendo uma ditadura ou não no Brasil? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Em seguida, assista ao vídeo do renomado jornalista Alexandre Garcia, que expõe a perseguição política ao jornalista Paulo Figueiredo, obrigado a deixar o país e agora convidado a testemunhar no Comitê de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos e revelar a verdade sobre a situação no Brasil. Paulo Figueiredo, o jornalista brasileiro que está nos Estados Unidos, sem passaporte brasileiro, com contas bloqueadas, etc., bloqueado aqui no país, deu uma entrevista para o Tucker e, por causa dessa entrevista, foi convidado a comparecer no Comitê de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos. Uau! Para falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Bolsonaro, em mais uma festa para ele, lá no Rio Grande do Sul, tanto no aeroporto de Passo Fundo, por onde ele chegou, né? Multidão no aeroporto, no saguão e do lado de fora, e carro, saiu com bandeira, carro, rumo a Não Me Toque, antigo Campo Real, antigo Não Me Toque. Tentaram mudar o nome, não conseguiram, não pegou. Não Me Toque é a capital brasileira da agricultura de precisão. Põe modernidade nisso, incomparável. E é um grande evento da cooperativa de lá, se chama Expo Precisão. E é um grande evento. E o presidente Lula, presidente da República não foi. O presidente da República já chamou o agro de fascista, de negacionista, agora, no atual mandato. Negacionista, mais algumas coisas aí. Ele não gosta do agro, o agro não gosta dele, e seria uma oportunidade ir lá conviver, mas não vai. Aí a porteira do agro fica aberta para Bolsonaro entrar. É falta de humildade política ou de inteligência política, de estratégia do governo. Porque o governo festejou 2,9% de crescimento do PIB graças ao agro, que cresceu 15,1%, com a indústria de transformação negativa em 1,3%, com a indústria da construção negativa em 0,5%. Né? Perdeu a oportunidade. E deixa a oportunidade para Bolsonaro, que tá lá, foi festejado dentro do recinto da exposição, tudo moderno. E agora à noite está num jantar lá com apoiadores. Bom, vamos em frente.
Ainda falando em Bolsonaro, vocês sabem que ele pagou R$913 mil de uma série de multas que recebeu em São Paulo, multas estaduais, por fazer motociata sem máscara. A gente sabe que a máscara deve ser usada para quem está doente para não contaminar as outras pessoas. Agora, se a pessoa está saudável, a máscara vai fazer com que ele respire o próprio ar que for expelido uma parte, né? Bom, a gente constatou isso durante a pandemia. Eu perguntava para os balconistas que tinham que usar o dia inteiro, terminavam à tarde, estavam com dor de cabeça. Mas, enfim, aí a Assembleia Legislativa, por proposta do governador Tarcísio, aprovou uma anistia para todo mundo que foi multado por falta de máscara. Porque depois a ciência mostrou qual é a utilidade dela, né? E foi dada a anistia. Portanto, vão ter que devolver o dinheiro que Bolsonaro pagou. Pela correção, já está dando quase 1 milhão. Só para registrar. Gente, o diretor da Polícia Federal está convidado pela Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, por iniciativa do senador Eduardo Girão, que representa o Ceará. Foi votado e a maioria votou pelo convite ao diretor da Polícia Federal para explicar por que detiveram por horas no aeroporto de Guarulhos o jornalista português Sérgio Tavares, que era supostamente para perguntar sobre se ele tinha visto de trabalho. Ele disse que não foi perguntado sobre isso. Sérgio, disse que não foi, né? E nem precisaria, porque ele ia voltar já na segunda-feira, ia ficar aqui 2 dias, só se ele ficasse mais de 90 dias e se tivesse uma empresa brasileira pagando com contrato com ele. Não era o caso também. Mas foi perguntado sobre questões políticas, por que ele dizia isso e aquilo de ministro do Supremo, sobre o 8 de janeiro, sobre a liberdade de expressão no Brasil, etc. Isso aqui é estranho. É uma coisa assim bem de entrada em países onde há exceção, regime de exceção, né? Ele já anunciou lá em Portugal que vai recorrer, vai procurar, vai fazer uma denúncia no Tribunal Internacional de Haia. E, bom, agora vai lá o diretor da Polícia Federal e a gente vai ficar sabendo, né, quais as razões, porque ele vai ser perguntado, vai falar, vai expor na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, dos representantes dos estados brasileiros.